Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Thiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal Gigante News TV com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo, vamos reagir ao programa Troca de Passes, falando sobre essa partida de hoje do nosso Vascão, Vasco contra Sport, um jogo muito importante. Vasco, 3 pontos, hein? Não pode pensar em outra coisa. E também quero reagir aqui a um canal dos torcedores do Sport. Olha, preocupados, muito preocupados. Com quem? Você me entendeu, né? Mas antes, dá aquela força aqui pro canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir, tá na tela. O Vasco joga em São Januário contra o Sport, né? E está tentando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, ganhou na última rodada, né? É isso, o Vasco ganhou. Tá sabendo muito, hein, Felipe Diniz? na primeira rodada e perdeu para o Corinthians na segunda. É verdade, na Sul-Americana que conseguiu a Vasco vitória contra o Puerto Cabello. É isso aí. Então vamos trazer a provável escalação do Vasco, né? Para esse jogo contra o Sport. É um jogo em que o Vasco precisa pontuar, né? Um jogo dentro de casa sempre é a fortaleza do Vasco ali para conseguir pontos no Brasileirão. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maurício Lemos, a dupla de zaga, e o Piton na lateral esquerda. Meio campo com Hugo Moura, a dúvida entre Paulinho e Tietê com Coutinho, Garré na direita, Nuno Moreira na esquerda e Verratti. Dá para dizer que é o que o Vasco tem de melhor hoje, no momento, né, para enfrentar o Sport sem nesse dúvida. final de semana. Ao contrário da rodada passada contra o Corinthians, agora titulares no Brasileirão, né? Isso. Assim, essa formação que o Carille tem usado no momento, ela não resolve tanto aquela questão que o Vasco, que assombrava o Vasco no início do ano, que é de velocistas, de jogadores que ataquem muito profundidade. O Nuno Moreira, por exemplo, ele é um jogador que ele tem velocidade. Tem alguma velocidade, né? Mas até por jogar com a perna invertida, ser um jogador que gosta do último passe, ele muitas vezes vem para o meio para armar. Uma coisa que acabou surgindo no Vasco, interessante, mas que tem acontecido em momentos de jogos, não parece ainda uma coisa totalmente solidificada, e o time mudou muito recentemente com a chegada dos reforços, é essa aproximação. O Garré, por vezes, sai da direita, vem para a esquerda, junto com o Coutinho, com o próprio Nuno, para trocar passe, tentar progredir através de passe curto, e os laterais chegando pelo lado. Mas ainda é um Vasco com dificuldades, né? Dificuldade para convencer, para ser um time muito criativo, um time que gere muita chance. O jogo com o Puerto Cabello, até pelo nível do adversário, ele é um pouco fora da curva, mas é um Vasco que bastante pressionado. Num estádio onde ele costuma ter ótimo aproveitamento, mas onde também a torcida, caso se impaciente com o decorrer do jogo, por tudo que vem acontecendo na temporada, a pressão sobre o próprio Carille, pode se tornar um ambiente em que o Vasco seja muito pressionado. E se for ver, esse time é pouco jogado, né? Com a questão do Garré, com o Nuno. Esses caras de beirada, né? Por mais que o Coutinho seja um belíssimo jogador e para ele, de repente, o que ele faz interfere menos, mas quem colocar e fazer desse time, falar, poxa, esse aqui é um time que está jogando assim e cobrar essa regularidade para muitos que chegarem em cima da hora também não é fácil, mas é fato que tem que buscar produtividade para buscar os resultados, principalmente dentro de casa. O Coutinho treinou, né? Havia uma dúvida sobre a questão física do Coutinho para esse jogo. Ele treinou e a informação é de que ele realmente deve iniciar o jogo contra o Sport. Talvez o Adson também no banco de novo, né? Ele tinha voltado, ficou fora. Isso. Esse é um grande acréscimo, né? Porque é um cara que pode fazer diferença. E mudar característica com qualidade. Sim. Claro, claro. Com uma canhota especial ali, né? E o Vasco está precisando, né, de gente, né? Eu acho que o próprio torcedor deve estar ansioso para a volta do David, né? Também. Quando acontecer, porque é um jogador, ao contrário dos reforços que chegaram, esse sim é um jogador mais de força, de velocidade, de posição física na frente, algo que ainda acho que o Vasco sente falta, né? O Vasco ainda tem, se você pensa no que é o Campeonato Brasileiro, no grau de dificuldade, assim, o Vasco tem um elenco ainda com carências, com limitações, assim, de jogadores em algumas posições, dificuldade mesmo de encontrar opções, né? Ainda é um Campeonato Brasileiro para o Vasco tentar fazer valer os jogos em São Januário, tentar somar o máximo de pontos ali para não ter dificuldade mais adiante, porque não é uma temporada simples, até pela situação do clube, né? E a dica do Cartola, né, para esse final de semana, você sabe, né? Se tem rodada, tem o gancho. A dica do Gato Mestre para esse final de semana, para essa rodada, é o Verratti. Devemos ter. Show de bola, família. Olha só pontuando aqui algumas coisas, né? Aí que o Alex comentou. Eu esqueci o nome aí do outro comentarista, o apresentador Felipe Diniz.
Felipe Diniz e o Mansur, né? Concordo plenamente com ele em relação ali ao Nuno, ao Garré. O próprio Carille falou sobre isso, né? Que eles são pontas construtores, né? Com características de meia, tanto que o Garré pode jogar nessa função, naqueles jogos, só que eu acho que nos 2 jogos, o Carille testou o Garré de meio armador, né, porque o Coutinho estava sendo poupado, visando a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos, e o Garré foi testado no time titular como meio armador, não foi o Payet. Payet sempre entrou no segundo tempo, até por essa questão também que o Payet não vai renovar, não vai ficar no Vasco, né. Assim, ele fala aí que o torcedor do Vasco deve estar sentindo falta do David. Cara, eu posso falar por mim. O David é um jogador para compor elenco. Pode ser importante num jogo ou outro, né? Por exemplo, nesse jogo contra o Corinthians, onde o Vasco poupou alguns jogadores. David ou Lloyd? David. Claro que o David é melhor que o Lloyd. Então, acho que é um jogador realmente para compor elenco. Para ser titular, não vejo o David como titular desse Vasco, não. Eu acho que para buscar esse jogador de força ou mais rápido, tem que ir no mercado. Já que o Lloyd não consegue contribuir, tem que ir no mercado. O David não pode ser o titular do Vasco, na minha opinião. Volta importante ali também do Adson, né, volta a ficar no banco, e eu espero, cara, um jogo hoje muito importante do Garré, do Nuno, do próprio Coutinho, né, porque a galera tem muito dessa ideia, claro, não deixa de ser uma realidade hoje, porque o Verratti ele é muito efetivo, né, nessa bola aérea, mas entendo que o Vasco hoje tem outras possibilidades. Garré foi muito bem contra o Puerto Cabello, né, o Nuno não foi tão bem assim, mas é um cara que tem recurso, que tem talento, e hoje a gente vai precisar, com certeza, um esporte mais fechado, e esses jogadores vão ter que estar bem hoje, porque, poxa, por exemplo, eu acho o esporte muito superior ao Puerto Cabello, né, que foi um time que ficou lá atrás da linha da bola, marcando, e não conseguiu puxar um contra-ataque, cara. Um contra-ataque, o Vasco facilmente conseguia ali, com imposição, né, o Hugo Moura jogou muito bem nesse jogo, fazendo as coberturas. Então, diferente desse jogo de terça-feira, acho que contra o Sport vai ter ali jogadores para puxar esse contra-ataque. Ou seja, o Vasco tem que ser efetivo lá na frente, teve as oportunidades, tem as oportunidades, faz. Não pode fazer como foi esse jogo, fez somente um gol, faz, porque num contra-ataque, de repente o Sport abre o placar e aí fica complicado. Porque, por exemplo, contra o Santos não se fechou. O Santos tentou atacar, tentou ali, ficou um jogo equilibrado. O Sport vai fazer um gol, eu tenho certeza que vai jogar fechadinho buscando os contra-ataques. E aí é um estilo de jogo que não favorece ao Vasco. Olha só, a galera tá sonhando com o Pablo Verratti. E eu posso te provar. Filho do torcedor rubro-negro, o que eu lamento, porque não só o Vasco, mas principalmente o Vasco. O Vasco tem um atacante, o Veguete, né? Verratti. Que é exímio cabeceador. Temos o João Silva e temos o Chico como zagueiros, onde o Chico vai para a lateral, provavelmente improvisado, e teremos uma zaga que não tem entrosamento e que não é a melhor. E temos um Veguete na área. Então, é muito problema e ainda tem mais. O Vasco da Gama tem algumas voltas aí, mas vamos primeiro falar do Sport Clube do Recife. Como é que tu enxerga esse tipo de situação, cara? Eu fico preocupado. Lembrar o gol que a gente levou contra o Retrô foi um gol de cabeça do mascote em cima do Lucas Cunha. E aí você vai ter o Lucas Cunha, provavelmente, na zaga, para marcar o Veguete, que, inclusive, enquanto estava tendo o churrasco lá do Sport, foi uma festa interessante de se ver, inclusive, o Vasco estava jogando. E aí o Vasco fez um gol, o Veguete fez um gol de cabeça dificílimo. Uma bola longe do gol, e ele colocou uma bola sem força, ele conseguiu transformar num gol no cantinho, e quase todo jogo a gente vê um gol de cabeça do Veguete. O Veguete, ele é um cara que tem é o grande forte, talvez o maior cabeceador do Brasil, e logo quando o Sport tem uma zaga que tem uma dificuldade na sua bola aérea defensiva. Não só as bolas que se transformaram em gol. Você pode lembrar do Santa Cruz, que teve um gol anulado também de cabeça. Você pode lembrar desse gol do mascote. Então, o Sport ele tem sofrido ali na sua zaga essa bola aérea. A gente espera que com essa semana de treinamento, alguns posicionamentos, e principalmente a marcação no Veguete, ela esteja bem ajustada para que a gente não sofra esse ataque aéreo do Vasco, né? Porque a grande jogada do Vasco, hoje em dia, a grande arma é a jogada aérea do Veguete. Então, me preocupa, principalmente, de logo nesse momento a gente tirar Chico para provavelmente cobrir a lateral. Show de bola, show de bola. Falar um pouquinho aqui sobre essa opinião aqui dos torcedores do esporte. Recentemente, né, até comentei com vocês, não lembro se foi aqui ou no canal Vasco em Família, porque a galera fala muito isso, né? O Vasco só tem essa jogada. E assim, acho que o Vasco está criando outras
possibilidades, né? Isso está acontecendo sim, porque hoje a gente tem o Nuno, tem o Garré, tem uma movimentação interessante com o Garré agora, que ele sai do lado direito e vai para o lado esquerdo, é ele que faz esse cruzamento, né, para o Verratti. Então eu acho que o Vasco pelo lado esquerdo está se tornando uma boa opção ali com o Piton, com o Nuno e o Coutinho que encosta muito por ali, e tem um ponto importante nesse jogo contra o Sport, que de repente quem vai auxiliar ali o lateral direito, o Hereda, deve ser o Lucas Lima, claro, tem um volante jogando por ali, mas o Lucas Lima de repente, não sei, assim, o formato tático, me parece que o Sport pode jogar com bola num 4-4-2, sem bola pode fechar, pode ter o Lucas Lima ajudando na beirada pelo lado esquerdo, né? E aí vai ter que correr atrás do Piton, pode ser um ponto positivo, porque o Lucas Lima não vai conseguir fazer isso. Se o Vasco ficar com a bola mais tempo, eles vão ter que correr atrás, o Lucas Lima vai cansar na hora de produzir, de criar para o Sport. Então isso pode ser um ponto muito importante nesse sentido. Mas o que eu estava falando, com o Verratti, é muito difícil ali utilizar o Verratti e criar outras alternativas. Porque assim, eu sei que tem um ou outro vascaíno que fica puto em relação a isso. Pô, não fala assim. Não, mas ele tem uma dificuldade, muita dificuldade com a bola nos pés. Não quero dizer no último toque, né, para finalizar para o gol ali. Às vezes a bola, como foi lá contra o Melgar, que o Felipe Coutinho deu um passe de gênio e ele veio fechando. Mas, por exemplo, nesse jogo contra o Puerto Cabello, o Tietchan botou ele na cara do gol e ele finalizou mal. Ele tem uma dificuldade com os pés, mas na bola aérea ele é o melhor do mundo. Então é por esse motivo que o Vasco força nesses cruzamentos. Não é que só tem essa jogada hoje, é porque é uma jogada efetiva com o seu centroavante. Se você parar de cruzar bolas na área, você não vai tirar o melhor do Verratti. O Vasco vai ter muita dificuldade com ele ali de 9, porque com a bola no pé, para fazer uma parede, uma tabela, ele tem dificuldade. Só que hoje, o que eu estou vendo, com as chegadas aí do Nuno e do Garré, o Vasco está conseguindo levar essa bola num ponto, quero dizer, para o Piton ou para qualquer outro jogador que possa fazer esse cruzamento mais limpo. Mais limpo. Porque ano passado o Vasco estava com muita dificuldade, pegava a bola e cruzava de qualquer jeito. E o Verratti dava o jeito dele. Hoje não. A gente vê ali algumas triangulações com o Nuno, com o Coutinho, coloca o Piton em condição, né, às vezes até livre de efetuar um cruzamento, ou de numa condição bacana, né, de pensar, de olhar e bater bem na bola, não pressionado, não tendo que tirar do zagueiro e aí dificulta o cruzamento. Te cito aqui um exemplo. No jogo contra o Santos, uma bela virada de bola, né, para o Lucas Piton, o Nuno estava por ali, eu acho que ele faz um movimento, chama a atenção do lateral, quando o Piton domina, o lateral vai fechar, ele já estava ali com o corpo ajeitado para fazer esse cruzamento, limpo, achou o Verratti, que escorou para o Nuno, na verdade o Nuno faz um movimento para dentro da área, né, que é ele que faz o gol. Então é esse tipo de movimentação que o Vasco tem hoje, pela qualidade do Nuno, do Coutinho, do próprio Piton com a bola no pé, defensivamente a gente sabe que ele tem alguma dificuldade, então eu acho que isso está sendo importante nesse momento. É claro, eu bato nessa tecla lá no canal Vasco em Família e falo aqui também. Acho que o Vasco pode jogar mais. Acho que o Vasco tem condições de produzir mais. Pegando o gancho do programa que a gente reagiu aqui, né, do Troca de Passe, o Alex falou ali, né, que é uma questão de você também ter paciência, aguardar, porque eu acho que são 6 jogos, me corrijam se eu estiver errado, 6 jogos do Nuno, do Garré e do próprio Lloyd, que entrou no decorrer das partidas. Poxa, não são tantos jogos assim, de fato. Mas o meu ponto com o Fábio Carille não é a questão nem ofensiva, é a defensiva. Se a gente tem um treinador que é conhecido por ter um time sempre organizado defensivamente, os times dele, né, por onde ele passou, sofrem pouco, no Vasco ele não consegue fazer isso. E isso é uma preocupação que eu tenho, porque na frente o Carille nunca foi esse treinador conhecido por organizar o time, criar possibilidades, né, um time de fazer gols, de criar muitas chances. Não, nunca foi. Nunca foi. Então, por isso, hoje eu fico com o pé atrás com o Fábio Carille e até peço a demissão dele, porque ele foi contratado para o Vasco com certeza por esse motivo, ajustar defensivamente. O Vasco tomou 51 gols no Brasileirão de 2023, 56 no de 2024. Então, a justificativa para a contratação do Carille é essa, ajustar essa defesa. Eu sei que tem a dificuldade das opções, o João Vitor não passa tanta confiança, o Freitas não passa tanta confiança, o Maurício Lemos. Peraí, vamos tomar gols, então, numa falha ou outra, beleza, mas estamos vendo uma questão tática de posicionamento terrível. O Vasco tomou 3 gols do Corinthians, que se você observar, o primeiro gol tem 3 jogadores do Corinthians, 6 jogadores nossos, mas mal posicionados. O segundo gol é um contra-ataque do Yuri Alberto e do Memphis, 2 jogadores. Tinham 6 jogadores do Vasco na defesa, e o Vasco tomou o gol. Então, existem falhas individuais, com certeza, mas tem também uma questão de posicionamento, isso é um trabalho do treinador. E por que acho que o Carille está tendo mais dificuldade ainda nesse sentido? Porque ele quer tirar esse rótulo de treinador defensivo. Então está tentando botar um time mais equilibrado e está sofrendo atrás.
Está sofrendo muito atrás. Mas, claro, fica aqui a minha torcida para que o Vasco possa hoje fazer uma grande partida. A vitória é importantíssima, até porque nos próximos jogos que o Vasco tem em casa, o Vasco não vai jogar em São Januário. Vai jogar um jogo no Maracanã contra o Flamengo e o outro jogo em Brasília. Então, é muito importante carimbar hoje os 3 pontos. Não pode pensar em outra coisa. Fica a minha torcida aqui para uma boa atuação, né, e que os jogadores possam realmente também mostrar serviço. Porque a maioria ali comprou a briga do Carille, apoio ao treinador. Então, é isso. É hora de mostrar. E, com certeza, o time mostrando desempenho, performance dentro de campo, você pode ter certeza que a torcida não vai xingar ninguém e não vai xingar o Carille. Mas, claro, que os jogadores são o termômetro da torcida. Então, performa, que com certeza a torcida vai apoiar. Tá jogando bem, tá passando por um momento de dificuldade, com certeza a torcida vai apoiar, né? Eu penso dessa forma. Quero saber a opinião de vocês. Fui!